Shalom, meus queridos, que o Eterno vos abençoe nessa noite, Beshem Yeshua HaMashiach. Eu acho que todos conseguiram ouvir aí a nossa canção, né? A nossa canção Yedid Nefesh, que é uma das grandes canções que nós fazemos a abertura do Shabbat. Tenho certeza que, principalmente por causa da letra, hoje a gente veio fazer um compartilhamento. Nós estamos aqui melhorando um pouquinho o nosso programa, né, trabalhando alguns pontos importantes. O louvor é sempre importante, né, Baruch Hashem por isso. E o quanto a gente puder melhorar, trazer conforto espiritual para os irmãos, é isso que nós vamos fazer. Para aqueles que estão acompanhando as nossas mensagens, já agradecemos hoje à noite. Esse programa que era para ter ido às 14 horas não foi, mas eu sempre digo que o Eterno nos dando essa possibilidade, essa força, a gente não deixa as pessoas, não vamos deixar os irmãos na mão, porque a gente sempre tem a boa vontade para trazer as mensagens, tá? Que o Eterno possa abençoar a todos vós. Agradecemos aqueles que estão acompanhando essa mensagem a esta hora da noite. Mensagem número 127 de 24 do 2, com o tema Israel, a noiva de Yahweh. A Noiva do Eterno, parte 3, aqui do podcast Canal Fábio Pires, onde nós estamos abordando o outro lado de uma história que não nos contaram. Então, se você está acompanhando desde o início, entramos com a canção Yedid Nefesh, vamos entrar com algumas canções de vez em quando, estamos fazendo alguns testes, como eu disse, para aprimorar o nosso programa, né? Você que tem acompanhado esse podcast desde o dia 13/7 já sabe o teor das nossas mensagens, já sabe, na verdade, que você pode também, inclusive, nos encontrar nas redes sociais pelo Instagram, na @fabio73book. Também nos encontrar em @ceetderzahav, @relacionamentos-da-Torá e @lições de vida, CEETDZ. Você pode também nos encontrar na Livraria Kedushá, em @Livraria Kedushá, lá pelo Instagram também, essencialmente pelo Instagram. Nós talvez faremos alguns programas aqui pelo YouTube, mostrando as obras, mostrando os livros, aí a gente vai fazer aí uma live, né? Por enquanto nós estamos fazendo como podcast, e a gente, no programa de rádio, de podcast, nós não abrimos a câmera, não há necessidade disso, mas os irmãos já nos conhecem, já nos viram em outras lives, inclusive. Nós estamos no Twitter, em @fabio73b, ainda continuamos naquela rede social, você pode acompanhar as nossas mensagens, mas se você quiser nos ajudar esta obra financeiramente, ajudar espiritualmente, você pode nos escrever para fabio73b@gmail.com. Caso você queira nos ajudar, nós passamos as nossas informações bancárias e você, aquilo que você sentir no seu coração, porque também repassamos, né, para outras pessoas, pessoas que necessitam, inclusive na celebração de Purim, talvez façamos um programa especial amanhã, na celebração de Purim, nós ajudamos pessoas, né, é uma obrigação ajudarmos alguém na celebração de Purim, faz parte, né, da boa tradição desta festa, né, que não é uma festa da Torá, mas realmente o tema espiritual dela é um tema muito abrangente, o chamado livro onde o nome do Eterno não aparece de maneira visível, mas ele está lá, através de níveis um pouco mais altos de percepção, você consegue encontrar o nome do Eterno escondido em acrósticos, né, por exemplo. Caso você também deseje participar conosco dos nossos grupos de estudo no Telegram, nós temos 3 grupos lá. É o grupo Estudos Origens Hebraicas 1, o grupo Estudos Origens Hebraicas 2 e o grupo Estudos do Judaísmo. Você pode estar conosco em fabio73b@gmail.com. Deixe o seu like nesse programa, repassem esse programa para outras pessoas também, caso também esta programação vos agrade, amigos, irmãos de congregação, parentes, aos seus pais, aos seus filhos, colegas de trabalho, etc, etc. Sempre uma mensagem sendo trazida para que possa abençoar as vossas vidas. Muito obrigado pela participação dos irmãos, aqueles que vão assistir, né, amanhã também, claro, com certeza, assistam amanhã, ouçam o programa, né? A mensagem certamente vai falar aos vossos corações. Muito obrigado aos irmãos que estão
aqui conosco, irmãos que estão conosco, inclusive nos serviços de Shabbat, no Kabbalat Shabbat na sexta-feira à noite, e depois no Shabbat das 10 da meia-dia, das 14 às 17. Obrigado mesmo aos irmãos que têm aqui estado acompanhando as mensagens, não estão me prestigiando, estão prestigiando o Eterno. Todos nós que estamos aqui estamos prestigiando o Eterno, né? Baruch Hashem, por isso, que bom, deu para ouvir a canção, perfeito, muito obrigado, obrigado à irmã que se manifestou. Baruch Hashem, sim, a canção é maravilhosa, isso sim é canção, isso sim, na verdade, sim, querem o link da canção. Nós vamos deixar o link da canção lá no grupo de Telegram. Hoje nós vamos falar do nosso grupo do Telegram também, no canal que nós fizemos lá no Telegram, o canal oficial que nós fizemos no Telegram, né? E nós deixamos muitas canções lá também. Você que quiser nos acompanhar, você pode nos encontrar lá também pelo Telegram direto, ou se não, enviar um e-mail para que a gente possa te passar diretamente lá para os grupos, de repente nos 2 grupos ou nos 3 grupos, caso você queira. Os mais iniciantes na Techuvá nós deixamos no grupo 1 e no grupo 2, aqueles que estão mais consolidados, né, dentro da doutrina hebraica, da doutrina judaica, nós deixamos no grupo Estudos do Judaísmo. Tá? Então, Baruch Hashem pela vida de vocês, muito obrigado pelo interesse dos irmãos, né? E os irmãos têm nos acompanhado, os irmãos que já nos acompanham aqui, já me conhecem, que eu converso de vez em quando pelo Telegram, já sabem que a gente já compartilha essas canções lá pelo canal Fábio Pires, lá pelo Telegram. Bem, dados os recados, passados os devidos recados para os irmãos, para o Hashem, às vezes a gente fala bastante, como professor a gente fala bastante mesmo, né? Mensagem número 127 do dia 24/2. São as 128 mensagens. Olha percebam quantas mensagens nós começamos às segundas, quartas e sextas, às 8 horas da manhã. Essa semana nós mudamos para as 14 horas com programas diários e vem muita coisa por aí, tá, irmãos? Nossos projetos vão crescer. Nós temos o projeto do CEET Der Zahav, que é o Centro de Estudos da Torá Der Zahav. Nós vamos fazer estudos ainda. Vamos convidar pessoas, talvez a gente faça um segundo podcast para convidar, só com convidados. Será um prazer receber pessoas que querem realmente colaborar para o reino. Eu vou deixar muito claro também, as pessoas que estarão conosco, pessoas que querem colaborar para o reino, e não pessoas que querem, infelizmente, alimentar o ego com conhecimento, com estudo, mudam a maneira de falar, né, se passam por pessoas extremamente espirituais. Por favor, irmãos, por favor, até coloquei uma postagem, inclusive, no meu Instagram hoje. Os irmãos sabem que eu sou muito sincero e a gente tenta aí fazer um trabalho mais vasto para o reino, tocando em algumas feridas, e principalmente nas feridas do judaísmo messiânico, que há 2 tipos de pessoas que passam o conhecimento. Um é aquela pessoa que faz para o seu próprio ego, para o seu próprio engrandecimento, para receber louvores, né, de muitos, as pessoas elogiam, né, fica aquele jogo, né, pouco sincero, né, muito fantasioso, ego massageado. E outros são os trabalhos que são feitos com dignidade, com integridade, com humildade, principalmente, né, onde a gente não tenta a gente tira essa coisa do foco em cima de nós, onde apontamos única e exclusivamente para o Eterno. 2 tipos de trabalho. Muitas pessoas têm se voltado para o primeiro estilo, né? E tem, infelizmente, eu acho, irmãos, que tem feito, algumas pessoas, não são todas, né? Algumas pessoas têm feito um trabalho mais para alimentar o próprio eu delas, e isso é muito triste. Eu fico muitíssimo aborrecido. A gente já com uma experiência corrida, vivida, a gente sabe quando a pessoa ela está fazendo aquilo para a vanglória dela, para a kavod, a glória dela própria, e quando nós sabemos também quando a pessoa está fazendo, né, um trabalho idôneo, voltado exclusivamente para o Eterno. Eu fico muito chateado, muito aborrecido com certas atitudes que infelizmente são trazidas lá do cristianismo, né, os grandes pastores, os grandes oradores, homens que cobram 5, 10, 20 mil reais para fazer uma pregação, e trazem isso do cristianismo e querem aplicar
para Techuvá, querem aplicar para o judaísmo messiânico. O judaísmo messiânico está cheio, irmãos, cheio, e está acontecendo uma mescla fortíssima de conceitos cristãos, de conceitos de igrejas cristãs com os conceitos judaicos. Isto não é aceito pelo Eterno, isto é algo muito, muito nocivo, inclusive, porque quando se fala sobre tratar do ego, sobre o exibicionismo, acho que eu já achei a palavra certa agora, para os exibicionistas, isso é muito, mas muito triste para o reino do Eterno, onde o nosso objetivo devem ser as almas, o Eterno sempre em primeiro lugar, fazer a vontade dele, mas o objetivo de um programa, o objetivo de um trabalho que você tem em redes sociais, o objetivo que você tem num trabalho nas ruas, eu que preguei muito nas ruas também, inclusive, distribuí muitos folhetos e conversei com muitas pessoas antes de vir definitivamente para as redes sociais. A gente sabe que o trabalho ele precisa ser feito com muita dignidade e idoneidade perante ao Eterno. Por que eu estou falando isso? Porque o Eterno, primeiro, ele conhece os nossos corações, conhece a intenção dos corações e depois prestaremos conta. Então não adianta a pessoa mudar a postura da voz, mudar para uma pseudo-espiritualidade, quando muitas das vezes até a própria vida da pessoa não tem um testemunho fiel, um testemunho íntegro. Né? Mas enfim, eu sempre desejo que as pessoas melhorem, a gente sempre deseja que atitudes negativas mudem e que as pessoas reconheçam essa mudança e façam para o Malhut, para o Eterno, sempre, sem haver essas disputas entre congregações, sinagogas. Isso está acontecendo muito também no nosso meio, o que é muito triste. Então, quando eu digo trazer os conceitos do cristianismo, onde as igrejas são contra as igrejas, não é verdade? Onde um membro de uma igreja não liga para outro membro da igreja, isso também está acontecendo no judaísmo messiânico, tá? Infelizmente. Infelizmente, eu lamento dizer isso, tá? Os irmãos sabem que o nosso trabalho é um trabalho muito sincero. Eu não tenho aqui, não sou ligado a nenhum tipo de instituição, não sou ligado a rabinos, eu não sou ligado a pessoas que estão por trás da gente lá dizendo e mandando aquilo que nós temos que dizer. Nós temos um trabalho que é totalmente independente, é um trabalho, é uma postura independente, é essa postura que nós buscamos, inclusive. Nada contra as pessoas que têm, na verdade, isso, mas se você tem um trabalho onde você tem uma pessoa que verdadeiramente ela lhe aconselha é uma coisa. Agora, se é uma pessoa que exerce uma autonomia, uma imposição em você e pensa sobre você e faz uma lavagem cerebral em você, tome muito cuidado, que o caminho para isso é o abismo. Primeiro da pessoa que faz o aconselhamento para você e segundo você. Então tome muitíssimo cuidado, pois nós falamos, não digam amém para tudo que nós colocamos aqui. Tem dúvidas? Mande-nos um e-mail. Querem esclarecimentos? Faça a mesma coisa. Ou busquem na palavra e orem ao Eterno. Essa é a coisa mais sensível e mais sensata que vocês podem fazer. Ok, meus irmãos? Continuando o nosso tema, então, Israel, a noiva do Eterno, parte 3, do podcast canal Fábio Pires. Bendito, exaltado seja Kakadosh Baruch Hu, Abashal Kulam, que teu nome seja louvado mais uma vez e que hoje possamos cumprir com a nossa obrigação da tua mensagem maravilhosa a todos nós. Beshem Yeshua HaMashiach. Por que Israel? Então, para quem acompanhou a parte 1 e a parte 2, nós falamos das falsas premissas das igrejas evangélicas, inclusive mudando as narrativas dentro da Brit Hadashah, do Novo Testamento, para que a congregação seja ligada para a igreja, para o cristianismo e não para a nação de Israel. Nós estamos vendo isso, inclusive, desde a semana passada, que a verdadeira noiva não é a igreja institucional, não é a eclésia, mas a verdadeira noiva é a nação de Israel. Este é o ponto. Irmão, é a Israel espiritual. Não existe esse ponto de Israel espiritual. Isso também nisso reside uma premissa muito perigosa, né? Nós estamos considerando uma Israel física, nós já explicamos, mesmo sendo essa Israel, mesmo sendo essa com mazelas, com problemas, e nós estamos com pessoas. Uma Kehilá é algo físico, este é o ponto.
Então, trabalhando também a doutrina das duas casas, nós vamos trabalhar o tema da doutrina das duas casas também, que é um tema muito oportuno e que gera controvérsias dentro do meio do judaísmo messiânico, né, um pouquinho do meio do judaísmo nazareno, se bem que o judaísmo nazareno aceita muito mais muito mais fortemente essa teoria, que é uma teoria, né, que ela é real, vamos dizer assim, ela é uma realidade muito mais do que uma teoria. E nós lemos, inclusive, o trecho antes de ontem, que está marcado em Ezequiel, capítulo 36, que fala, né, sobre as duas casas, sobre os dois ramos que iriam se unir no final dos tempos. É maravilhoso, você pode acompanhar em Ezequiel, capítulos 36 a 38, o chamado retorno dos Efraimitas, a casa perdida de Israel. Por que Israel? Continuando com a obra Judaísmo Nazareno, do Tzadok Ben-Deller. Desculpe, irmãos, às vezes eu falo um pouquinho rápido, mas são muitas informações, senão a gente vai perder muito tempo também. E agora eu entro nessa parte e solto um pouquinho o freio de mão, tá certo? Por que Israel? Israel é a noiva do Eterno, porque foi o povo escolhido para levar a redenção à humanidade. Concordamos com isso? Eu acho que todos nós temos, né, isso em consciência. E sabemos que Israel foi escolhida para ser luz para as nações. Isso desde a antiguidade, desde a formação da antiguidade com o nosso pai Yaakov. Isso faz com que as pessoas realmente, inclusive, possam perceber de que aquilo que foi colocado nas escrituras lá atrás entra de cheio naquilo que nós estamos passando no dia de hoje. Não foi escolhido Israel pelo mérito humano, prestem atenção, mas sim pela graça de Elohim, que em sua soberania elegeu o povo que seria luz para as nações. Aonde está marcado isso? Em Yeshayahu, capítulo 49, verso 6. Isaías 49, verso 6. Se você tem a tua Bíblia, você vai pesquisando, você vai resgatando esses pontos, porque também nós vamos lendo pontos das Escrituras. Vamos ler menos hoje, mas nós vamos ler. Menos do que o costume que nós fazemos. Com a queda... Perdão, irmãos. Israel será luz para as nações, tá? Tem uma parte que eu preciso complementar. Vejamos então agora o porquê de Israel ser o instrumento do Tikkun Olam, isto é, da reparação universal. A palavra Tikkun é correção, né? Como nós temos no hebraico também muito mencionada nos temas sobrenaturais do judaísmo, chamado Kabbalah, e traz inclusive essa correção. E Yeshua veio na primeira vez para trazer uma correção ao mundo. Poucas pessoas se atentam a isso, tá, irmãos? Yeshua veio para este mundo para trazer correção. De que maneira essa correção? Tá? A maneira através do arrependimento. Então, Tikkun sendo correção, mas como que você vai se corrigir se antes você não tem o arrependimento? Obtenha o arrependimento, sinta, faça, estruture o arrependimento na sua vida. E eu coloco aquilo que eu falei do início. Não adianta palavras bonitas, leituras talmúdicas, leituras do Tânia, a pessoa parecer espiritual, e a pessoa, né, utilizar um vocabulário rebuscado, aquela longanimidade, sendo que na tua casa você não cumpre as tuas funções, você não cumpre as tuas tarefas, você não é um bom filho, você não é um bom marido, você não é um bom líder, você falta com algumas coisas, você tem problemas, você tem pecados embaixo do tapete. Como que nós ficaríamos nesse sentido, irmãos? Então isso não traz um senso correto, um senso comum perante a palavra do Eterno. Então quando nós tratamos isso, quando nós estamos realmente dentro do propósito de fazer o Tikkun, o propósito de fazer a correção, em primeiro lugar, você precisa ter a consciência dos erros que você precisa corrigir, para que você possa fazer essa correção, para que você tenha a plenitude do Tikkun na sua vida. E no caso é Israel, para ser o Tikkun Olam, Israel também precisa ser, na verdade, adequada à vontade do Eterno para que ela seja o que? O instrumento dessa correção universal. E é isso que Israel está passando agora.
Israel passou por várias fases de correção nela mesma. E ela sempre foi o quê? Legado. Irmãos, os maiores ganhadores de prêmio Nobel no mundo, a maioria, foi de judeus. Olha que interessante. As grandes descobertas tecnológicas hoje, inclusive os grandes desenvolvimentos tecnológicos são feitos por judeus, não por israelenses. Eu não quero chegar a esse ponto, eu não vou falar do ponto da tecnologia que foi dado pelos caídos, a gente sabe tudo isso, tá? Não é esse o ponto que eu quero dizer, mas eu digo assim, o que está acontecendo hoje que é de benefício para a humanidade, porque existe sim uma tecnologia que é de benefício para a humanidade, só que entretanto, contudo, todavia, nem toda a tecnologia foi aprovada pelo Eterno, não é verdade? Então isso é um outro assunto também, tá? A gente não vai entrar aqui no livro de Enoque, por exemplo, eu sou muito partidário dessa literatura, mas nós não vamos entrar nisso. Estou falando de méritos, de desenvolvimento científico, social, desenvolvimento filosófico e religioso, inclusive. Tudo isso Israel se encaixa. Isso não é, então, na verdade, Israel sendo luz para as nações? Claro que é. Ainda que as pessoas odeiem, né, a maior parte do mundo odeia Israel, odeia judeus, né, mas não se pode tirar o legado deles. Poxa, mas os árabes que se destacaram na matemática, sim, mas os árabes também são semitas. Ora, o Eterno colocou também, algo que poucas pessoas sabem, o Eterno colocou um legado também para o povo árabe, né? É, dentro da astronomia, dentro dos conceitos matemáticos, inclusive até dentro dos conceitos filosóficos, né? Eu lembro até de um livro que eu li quando era garoto, chamado O Homem que Calculava, de Mal Batahan. É um livro muito interessante e feito por um homem, um árabe, um descendência árabe. Então os árabes contribuíram demais também para o desenvolvimento do mundo. Só que tem um ponto, para poucas pessoas que sabem, são semitas também, tá? Então, os descendentes de Ismael também tiveram uma herança, um legado. Quem falar que os descendentes de Ismael não tiveram uma herança, um legado, realmente não conhece esse trecho das Escrituras. Só que eles vão precisar fazer o tikkun deles, que é aceitar a Mashiach, e não continuarem vinculados ao profeta deles nesse sentido. Por quê? Porque Yeshua é o Mashiach. Ele é verdadeiramente aquele que trouxe a correção para esse mundo, que voltará para trazer a correção total, plena para este mundo. É nisso que nós sabemos, é isso que nós concordamos. Bem, com a queda do homem em Bereshit 3, Gênesis 3, houve a separação entre este e o Eterno, ingressando o pecado no mundo, cuja consequência é a morte. A morte física é uma decorrência da morte espiritual de Adam e Hava, que desobedeceram ao mandamento do Eterno de não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, como todos nós sabemos que está marcado em Bereshit, Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Em razão da desobediência do homem e da mulher, que preferiram ouvir a voz de Hassatan em vez da voz de Elohim, houve as seguintes consequências. Quais foram essas consequências? Bem, primeiro, Adam e Hava, criados pelo Eterno para a prática do bem, terminaram por descobrir o mal, porque os seus olhos foram abertos. Daí, se antes o homem somente praticava o bem, passou a partir de então ter a consciência do que era o mal. 2. Rompeu-se a comunhão entre o Eterno e o homem, isto é, a morte espiritual, perdendo este o dom mais elevado da existência, isto é, a presença constante de Adonai Elohim no Gan Eden, chamado Jardim do Éden. 3. A natureza humana adquiriu a tendência para pecar, isto é, o Yetzer Hara, inclinação para o mal. Antes da queda, o homem recebeu a inclinação para fazer o bem, ter o Yetzer Hatov, e o livre-arbítrio, sendo que o pecado não fazia parte da natureza humana, isto era, um elemento externo. Com a ingestão do fruto proibido, a inclinação para o mal passou a integrar a própria natureza do homem, a ser o quê? Um elemento interno. Este é o ponto. Sabem por que, irmãos, inclusive o Eterno retirou Adam e Hava do Gan Eden, do jardim? Porque se ele mantivesse o casal lá, haveria um grande problema, um grande perigo do mal que já tinha sido reconhecido pelo casal. Havia um grande perigo desse mal ser
eternalizado, né, ou universalizado, vamos por assim. Universalizar, universalizado, exatamente. Achei a palavra. Ele seria eterno. Seria um problema enorme. Isso escaparia do eterno, irmão? Isso teria algum problema? O eterno não conseguiria lidar com a situação? Irmãos, eu não posso responder essa pergunta. Só sei que o eterno decidiu retirá-los de lá para que não se misturasse, não se amalgamasse e isso fosse, este mal fosse eternalizado ou eternizado. 3. A natureza humana adquiriu a tendência para pecar, isto é, o Yetzer Hará, a inclinação para o mal. Antes da queda, o homem recebeu essa inclinação para fazer o bem, como nós falamos, o Yetzer Hatov. Com a ingestão do fruto proibido, essa inclinação para o mal passou a integrar a própria natureza do homem. Acabamos de falar agora, estou só revendo. 4. O Eterno, que é santo, que é Kadosh, e não admite rebelião contra o seu nome, foi justo e castigou o pecado com dor, com sujeição e com sofrimento. Adão e Hava sentiram no corpo as consequências do pecado. Então eles passaram a sentir o quê? Dor, passaram a sentir cansaço, passaram a sentir doença, atenção, e inclusive morte física. Que poucas pessoas sabem, inclusive, porque literalizam a Bíblia demais, né? Eu sou muito contra essa coisa de estar, na verdade, a pessoa ser literal demais, né? É quando a pessoa passa a desconsiderar o mundo espiritual e passa a se adequar somente ao que está na Bíblia. Você está na Torá, só faça aquilo que está na Torá. Só faça aquilo que estiver marcado aqui. Nós já falamos, inclusive, sobre isso em alguns programas, do perigo que isso pode ser. Porque se você considerar única e exclusivamente aquilo que está na Torá, você passa a desprezar outras passagens, outros pontos, inclusive, se começar por alguns livros apócrifos. Eu acho interessante que muitas pessoas dizem: eu só considero aquilo que está na Torá, mas são fãs, respeitam muito o livro de Enoch, né, o Sefer Hanoch, ou o livro de Achar, ou o livro dos Jubileus, etc, etc. Então isso é muito importante, você considerar algo que está extra-Torá também. É o que nós fazemos aqui, é o que nós temos nesse canal, é o que nós temos trabalhado dentro desse tema, ou dos temas que nós abordamos aqui. Então, é importante nós considerarmos um conceito espiritual e de que nem tudo que é desse conceito espiritual ele vai ser apresentado na Torá, ou nos profetas, ou na Brit Hadashah, né? Então, o que nós precisamos saber aí, inclusive, irmãos, é de que dentro dessas histórias que não são contadas, inclusive dentro da Torá, Adão ainda foi punido com um trabalho duro para prover a sua subsistência. E uma série de eventos, uma série de acontecimentos ocorreram nesse meio tempo também, desse castigo, vamos por assim, que o Eterno colocou para o primeiro casal e a expulsão deles do Gan Eden. Havá sofreu ainda como punição as dores do parto, a sujeição ao homem, né? A serpente foi amaldiçoada e condenada a rastejar sobre o seu ventre, como está marcado em Bereshit 3:14, e ocorreu também a maldição do solo, da terra, Bereshit 3:17. Então, foi um grande, vamos dizer assim, se a gente pode colocar essa palavra, eu vou colocar, mas enfim, posso até estar equivocado ou chegar perto daquilo que pode ter acontecido. Então, um grande cataclisma, né, aconteceu espiritual quando eles provaram da árvore do bem e do mal. Então, quando a gente narra, a gente menciona este evento tão importante que aconteceu no início, foi um evento no início da humanidade. Este evento ele gerou uma série de outros problemas e gerou, inclusive, o mundo como nós temos hoje. E através desse pecado gerou-se o primeiro assassinato, gerou-se, inclusive, que a promessa de que o Eterno traria Mashiach para pisar na cabeça da serpente, pisar
na descendência de Rava, né? Então os irmãos comentaram muito sobre a semente da serpente, a gente compactua totalmente, plenamente com este assunto, né? Que é um assunto realmente que existe, é um assunto realmente que está comprovado pelas escrituras, inclusive pela Brit Hadashah, o Neemias falou muito bem sobre isso, inclusive. Então, isso gerou, na verdade, não apenas uma consequência para o casal, mas gerou uma consequência para os descendentes do casal, para Caim, principalmente, que cometeu o primeiro assassinato. Foi um tremendo absurdo. Imagina, irmãos, perante aos olhos do Eterno, porque ainda era possível se falar com o Eterno, uma pessoa, ela, por não ter controlado o seu Yetzer Hará, sua má inclinação, ele comete o ato mais nefasto do que podemos conhecer, podemos ter um conceito, um entendimento. Então você tirar, né, retirar, eliminar a vida do teu próximo, né? O Eterno não aceita isso, o Eterno abomina isso. E propagou nesse primeiro assassinato, ele propagou também uma série de outros assassinatos, de outros problemas na Terra. Então a Terra em si ela foi amaldiçoada, né? Então os nossos pais, eles através dessa atitude, eles comprometeram toda uma existência, comprometeram toda uma humanidade que viria logo após eles. Então, apesar desses castigos impostos pelo Eterno, voltando para a obra, castigos esses impostos pelo Eterno para o homem, né, que indicam o caráter justo de Adonai, esse também possui em abundância amor, graça e misericórdia. Em um primeiro gesto de compaixão, Elohim fez roupas de pele para Adão e a mulher e os vestiu, como está marcado em Bereshit 3, 21. Em Bereshit 3, 15, nós vamos encontrar a primeira promessa da redenção, que diz assim, como nós falamos agora há pouco: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Bem como se constata, haveria inimizade entre os descendentes da serpente, os chamados ímpios, mas aqui nós não apenas colocamos os ímpios, mas existe algo sim interno, maligno, para muitos que se deixam levar. E aqui nós não estamos falando de reptilianos, ainda não. Um dia nós vamos fazer realmente um trabalho muito interessante, muito vasto e longo a respeito desse tema, que causa desconforto nas pessoas, que causa dúvida nas pessoas. Muitas pessoas se indignam ao ouvir assuntos sobre os reptilianos, mal sabendo que que os sábios do Talmud conversavam sobre esse assunto. Nas suas rodas de conversas, deixaram isso inclusive registrado. Então, por favor, irmãos, inclusive para os irmãos que são mais letrados, irmãos teólogos, irmãos que fazem parte do judaísmo messiânico ou mesmo do cristianismo, por favor, a pessoa vai dizer assim: não, só acredito na Bíblia, que é um livro inspirado pelo Eterno. Tá, você tem toda a liberdade disso, perfeito, como eu também tenho, e não deixo de discordar de você. Só que há relatos, nós estamos falando de histórias que não foram colocadas na Bíblia, porque a Bíblia não contém tudo. E pelo fato da Bíblia não conter tudo, porque seriam inúmeros livros e mais livros, não retira a legitimidade da palavra do Eterno. Mas existem outras obras que fazem parte deste complemento da palavra do Eterno. E isso é muito importante nós fazermos essa ressalva. Pois bem, aprova Elohim que da mulher fosse gerada uma descendência de pessoas piedosas. Olha que coisa maravilhosa. Justas. Pessoas tementes ao Eterno. Este grupo de fiéis seria o povo do Eterno, o povo de Yahweh, o povo de Yahô, ou o povo de Yah, como uns queiram chamar, eu prefiro chamar o povo de Adonai Elohim. E desse povo viria o Mashiach. Para então constituir esse povo escolhido, o Eterno chamou um homem para ser o seu patriarca fundador. Adivinhe? Abraham, sim, ele mesmo. Irmãos, em Bereshit, Gênesis 12, versos de 1 a 3, Elohim lhe chama e assinala várias promessas. Vamos lá? Ora, Adonai disse a Abraham:
sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Extrai-se dessa passagem que Abraham seria o patriarca de uma nação, isto é, o povo do Eterno, que iria abençoar todas as famílias da terra. Firmou o Eterno uma aliança com Abraham, como está marcado em Bereshit 15, versos 12 a 20, e neste tipo de aliança realizada pelos povos habitantes do antigo Oriente Médio, degolavam-se animais e os dividiam em duas partes, colocando-as uma em frente da outra, passando ambos os contratantes entre os pedaços, como está marcado em Jeremias 34, versos 18 a 20, e pronunciando a seguinte frase: que a divindade corte em pedaços, como a esses animais, os violadores deste pacto. Isso é muito pesado. Então, se fazia assim os acordos na antiguidade. Vou repetir a frase: que a divindade corte em pedaços, como a estes animais, os violadores deste pacto. Na aliança que o Eterno fez com Abraham, como está marcado em Bereshit 15, versos 7 a 21, foi realizada a cerimônia parecida com um antigo modelo hitita, porém com uma grande peculiaridade. Elohim agiu como se fosse a parte inferior do pacto, porquanto quem passou pelas metades dos animais cortados foi o próprio Eterno e não Abraham, como está marcado em Bereshit, Gênesis 15, versos 17 e 18. Assim, Elohim demonstrou que o pacto feito consistia em uma aliança unilateral, uma aliança incondicional e uma aliança irrevogável. Fato este que foi observado por Shaul HaShaliach ao discorrer sobre o chamado irrevogável de Israel, como está marcado em Romanos capítulo 11 na íntegra, especialmente se você for fazer a leitura no verso 29. Irmãos, várias passagens, o apóstolo Paulo, Shaul HaShaliach, que é muito mal compreendido pelo cristianismo católico e protestante, muitas más interpretações fazendo com que ele anule a Torá, por exemplo, onde há versículos claros onde ele fala que a Torá é santa, né, que cumprir a Torá é dever do homem, é correto fazer, e que, na verdade, ele explica, Shaul explica em vários pontos das suas cartas, todo o pacto que o Eterno fez com a nação de Israel, a começar pelos descendentes de Abraham. Descendentes de Abraham, que somos nós, hoje, que estamos nos aproximando, né, não de uma instituição, mas nós estamos nos aproximando da Kahal do Eterno, irmãos. É por isso que nós fazemos Teshuvah, é por isso que nós nos afeiçoamos ao Eterno dentro do cumprimento das suas escrituras e fazemos uma comparação. Compare aquilo que a tua igreja ensina e aquilo que as escrituras ensinam e que a tua igreja não obedece, que a tua igreja não cumpre. Então fazer questionamentos, irmãos, é saudável. Sabe quem não gosta de questionamentos? O diabo. Hasatan. Porque ele não aceita pessoas que pensem e pessoas que vão, na verdade, ao pensar, elas vão se inclinar para a vontade do Eterno, que é boa, perfeita e agradável. Então nós temos isso hoje, essa oportunidade de fazer isso, de comparar uma teologia que foi modificada da chamada teologia. Os judeus não se prendem a essa palavra teologia, essa coisa foi inventada pelo cristianismo, pelo pensamento greco-romano. Se estudam as coisas do Eterno, se reflete sobre as coisas do Eterno, se discute em horas e horas e horas de conversas judaicas a respeito das coisas do Eterno, onde não é proibido pensar, onde o acesso às escrituras é livre. Ora, como você pode apoiar uma igreja que escondia a Bíblia? Você, católico, até pode estar nos ouvindo. Como que você pode apoiar uma igreja que até o século XVI, XVII proibia as pessoas de lerem a Bíblia? Será que as pessoas não conseguem pensar isso? Será que as pessoas não conseguem
pesar isso? Será que as pessoas não conseguem pesar somente esse conceito e ver que alguma coisa de muito grave nos foi ensinada, que não corresponde à verdade do Eterno? Então, o que nós temos hoje em si, irmãos? A grande oportunidade de fazermos uma modificação, uma restauração, e não uma reforma. Nós não precisamos de reforma. Nós precisamos de uma restauração. A reforma, você vai pegar um móvel. Eu tenho uma cadeira aqui, eu preciso consertá-la. Eu provavelmente vou ter que levá-la num carpinteiro. Mas eu não vou apenas reformá-la. Eu vou pedir para que o carpinteiro deixe ela exatamente da maneira como ela era antes de ela ser acidentada, ou antes de ela ser deteriorada, antes de ela ser quebrada. Se você apenas arruma, você está reformando. Se você está, na verdade, fazendo com que ela volte ao original, como ela era originalmente, isso chama-se uma restauração. Entendem por que tantas pessoas têm feito isso, irmãos? Consegue entender por que tantas pessoas têm se retirado do cristianismo e ouvindo ao chamado do bom pastor, do Roé, que é o Eterno, tendo seu filho amado Yeshua, o rabino judeu, o homem mais importante de todos os tempos, como seu principal representante, e como as pessoas estão se atentando às suas palavras, pessoas com descendência judaica ou não, pessoas com um chamado espiritual, pessoas que se atentam e veem a legitimidade do cumprimento da Torá e que ela precisa ser cumprida, horas, que se atentam à observância do Shabat, ainda aos trancos e barrancos. E nós não podemos proibir pessoas de guardarem o Shabat. Se eu fosse falar realmente aqui certas coisas que eu sei do aspecto doutrinário, do que algumas pessoas, inclusive lideranças, pensam, aquilo que eu ouvi, inclusive, há 7 anos atrás, seria uma situação muito vergonhosa, irmãos. Não é minha incumbência fazer isso. Mas a mim, por exemplo, foi falado que eu não poderia guardar o Shabat, que eu ia trazer destruição para minha família. Isso é um grande absurdo, irmãos. Não se coíbe ninguém de guardar o 4º mandamento. E eu digo algo, essas pessoas que falaram isso para mim, se não se arrependerem e não fizerem uma profunda revisão deste equívoco, porque devem ter falado para outras pessoas, vão se ver com o Eterno. Responderão ao Eterno. Assim como eu e você que está ouvindo este podcast, nós responderemos ao Eterno. Pelos mínimos pecados, pelos teus pensamentos, pelos roubos, pelas mentiras, pelas falcatruas, pelas fornicações. Se nós não nos arrependermos, nós pagaremos perante o Eterno. Então você faça uma escolha hoje. Agora sou eu falando para os irmãos. Em primeiro lugar, coloco a mim mesmo. Vamos trabalhar uma correção sincera, verdadeira, irmãos. O Eterno não vai aceitar fingimentos, pessoas que estão demorando para tomar uma atitude na vida. Você que está ouvindo esse podcast, se você não tem compromisso nenhum em guardar o Shabat, em comer alimentação kasher, eu sinto muito, as minhas palavras não estão servindo de nada para você. Porque de ouvintes, o Gehinnom, o inferno, estará repleto. E de não praticantes. O que o Eterno quer é pessoas que sejam ouvintes e praticantes da sua palavra. Pessoas regeneradas. Vamos buscar, meus amados irmãos, a regeneração todos os dias. É difícil? Opa, sim, é difícil. Vamos abrir mão do nosso ego, vamos mexer em feridas, nós vamos chorar, nós vamos sentir dor, vamos sentir aflição. Outras pessoas não vão nos compreender, vão desdenhar de nós, vão achar que nós somos falsos moralistas. Erros todos nós temos. Cometi erros, irmãos, mas me arrependi de todos eles e me arrependo todos os dias. É isso que nós temos que fazer. É isso que, na verdade, o Eterno requeria para a nação de Israel quando ela vivia os seus mais altos momentos de Avodá Zará,
os mais altos momentos de idolatria. Porque quando você escolhe cometer um pecado, você está fazendo uma idolatria a si mesmo. Está dizendo, eu sou mais importante do que Adonai Elohim. Se você escolhe ser rebelde contra o Criador, você está cometendo um ato de idolatria, você está colocando a si mesmo acima dos conceitos do Eterno. Esta é a rebeldia que caracterizou a Hassatan, esta foi a rebeldia dos nossos pais. E essa foi e ainda continua sendo uma das características de Israel. O Eterno, como nós lemos aqui, foi piedoso, misericordioso, usou de misericórdia, de Rahem, com o casal. Forneceu a eles roupas de pele. E o que você pode reclamar do Eterno quando você tem comida na sua casa, mesmo que seja pouco? Você tem cobertores numa noite fria? Você tem água encanada na sua casa? Por que nós somos tão ingratos? E por que nós temos tudo aquilo que nós precisamos e nós estamos querendo mais? Estamos fazendo planos para mais. Poxa, irmão, mas o Eterno não proíbe a gente ter uma vida melhor. O Eterno não proíbe de você ter uma vida melhor. O que ele não se agrada é você ser ambicioso demais e pensar só em coisas materiais e não ter 15 minutos para você fazer a leitura de uma das Escrituras. Irmãos, ninguém pode exigir absolutamente nada do Eterno, porque nós não cumprimos a nossa parte. E se você acha que 5 minutos de leitura compensam algo fiz a minha parte naquele dia, né? Vou dormir com a consciência tranquila. Saiba que pessoas que vieram antes de você se dedicavam a vida toda, às 24 horas, dormiam muito pouco. Rabinos que dormiam muito pouco, inclusive, e passavam tempo ou trabalhando, ou quando não estavam trabalhando, estavam estudando a Torá. Então não se vanglorie. Que eu não me vanglorie do trabalho que eu faço, porque não é nada perante o Eterno. Perante a santidade e a grandeza dele. E aqui não quero deixar ninguém se sentindo mal. Não é isso. Poxa, irmão, mas eu faço tanta coisa. O que você faz ainda não é suficiente. E o tempo todo que você passou na farra, na bebida, na prostituição, na mentira. E o tempo todo que eu, mesmo conhecendo a verdade, até mesmo antes de eu me converter, lá em 1996, numa igreja para jovens, eu já sabia o que era certo e o que era errado. E eu escolhi fazer o errado. E o Eterno me perdoou, porque ele reconheceu a minha oração. Mas eu merecia a morte, irmãos, é o que diz a carta aos Hebreus, aos judeus messiânicos. O Eterno nos livrou de um cruel destino da morte eterna, para que hoje você venha a pedir mais e não estar contente com aquilo que o Eterno te deu, e a ser cobiçoso, e a ser invejoso, e a ser maltratante, e a ser altivo, porque você conhece um pouco das Escrituras, perante uma pessoa que não conhece nada. A nossa obrigação é ajudar as pessoas. No mínimo. Amanhã em Purim nós temos 2 obrigações. Uma de ajudar 2 pessoas necessitadas e outra de enviar comida para a casa de uma família. 1 ou 2 famílias. Eu vou verificar isso melhor. Mas é só em Purim que você vai fazer isso? Claro que não, irmãos. Onde estão as tuas obras? Se nós morrermos a hoje e formos julgados ao Eterno, o que vai pesar nas nossas vidas? Nossas boas obras ou nossas más obras? E não importa o que o evangélico diga, que as obras não salvarão ninguém. Esse pensamento dele vai levar inclusive para o inferno. As nossas obras falam muito sobre nós. As nossas obras, as nossas atitudes falam muito sobre nós. Porque nós não teremos como nos justificar perante o dia de Hakadosh Baruch Hu. Firmou o Eterno uma aliança com Abraham. Esse tipo de aliança realizada pelos povos antigos, pelos habitantes do antigo Oriente Médio, como nós falamos, degolavam-se animais e passava-se no meio desses animais. O Eterno passou no meio desse animal para selar
a aliança que ele fez com Abraham, irmãos. Como nós dissemos, uma aliança unilateral, incondicional e irrevogável. Para dar cumprimento à sua palavra, Hakadosh Baruch Hu transmitiu as promessas feitas a Abraham e ao seu filho Yitzhak. Bereshit 26, versos de 1 a 5. Por sua vez, Yitzhak transferiu as promessas ao seu filho Yaakov. Bereshit 28, de 1 a 4. E o que foi confirmado pelo Eterno em Bereshit 28, 10 a 15. Posteriormente, Yaakov teve seu nome mudado para Israel. Bereshit 32, 29. Sendo o terceiro patriarca do povo do Eterno que leva o seu nome, Israel. E por que o Eterno escolheu o povo de Israel? Elohim escolheu o povo de Israel para demonstrar o seu grande amor por todas as nações, uma vez que por meio da semente de Abraham seriam benditas todas as famílias da terra. Benditas, pois o objetivo do povo de Israel é louvar, agradecer, proclamar, obedecer e fazer conhecido Hakadosh Baruch Hu, Yahweh, Yahweh, Adonai Elohim. Benditas, pois o Messias viria de Israel para alcançar todas as nações, cumprindo seu chamado irrevogável de Israel, ser luz dos gentios e meio de salvação até a extremidade da terra. Isaías 49, 6. Mensagem número 127 do dia 24 do 2. 25, já virou meia-noite. Com o tema Israel, a noiva de Yahweh, parte 3 do podcast do canal Fábio Pires, onde nós abordamos um outro lado de uma história que não nos contaram. Nós vamos continuar com esse tema? Sim, nós vamos continuar. Nós temos muita coisa para falar sobre ele ainda. E dentro da análise que nós falamos, nós passamos algum tipo de aconselhamento e pelo menos que as pessoas possam abrir os seus olhos. Nós temos hoje, irmãos, uma grande meta com o Eterno. Essa meta é aprimorar a nossa vida espiritual, melhorar. Eu entendo que as pessoas não estejam passando por problemas gigantescos. Uma pandemia que foi criada, governos que estão fazendo a mente das pessoas, mecanicizando a cabeça das pessoas, fazendo com que elas se sintam com muito medo. Só que não nos resta outra escolha a não ser melhorarmos nosso relacionamento com o Eterno. Não te resta outra escolha. Não adianta você achar que tudo isso vai melhorar, que depois você vai começar a trabalhar mais, a ganhar mais dinheiro. Estamos numa situação irreversível para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, para as quase 20 pessoas que estão nos ouvindo aqui, nesse horário. Eu agradeço muito os irmãos que estão aqui nos ouvindo. Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno. Que nós nos diminuamos e o Eterno cresça. Que nós nos diminuamos e que o Eterno seja honrado, louvado, exaltado, reverenciado, valorizado. E a sua grande obra seja proclamada perante as nações. Bendito seja o Eterno, irmãos. Bendito. E deu o seu Filho Yeshua HaMashiach nas nossas vidas. E nós não sabemos valorizar isso. Quantas vezes nós pensamos no sacrifício que Yeshua fez por nós, por dia? Nós não pensamos, irmãos. Nós não pensamos. E ao contrário, nós queremos ser falsos, nós queremos agir por interesse, pessoas agindo por interesses em congregações, querendo mais e mais seguidores, serem mais influentes, enquanto há pessoas morrendo nas ruas, nos hospitais, nas cadeias, nos asilos, nos orfanatos, pessoas sem esperança, filhos órfãos, velhinhos foram abandonados pelos seus filhos. Não há mais esperança para esse mundo, irmãos. Não há mais esperança, a não ser com a volta de Mashiach.
Espero que os irmãos estejam entendendo aquilo que nós queremos passar. E eu falo isso com muita tristeza no coração, irmãos. Eu agradeço muito pela presença dos irmãos aqui. E vamos fazer uma oração agora. Se eu pudesse, eu ficaria até 5, 6 horas da manhã. Eu não me canso de falar da palavra do Eterno, irmãos. Creiam, tudo aquilo que eu estou fazendo está sendo da mais pura sinceridade, com todos os erros que eu tenho. O Eterno tenha misericórdia da minha vida, irmãos. Bendito seja o teu nome, Pai. Te agradecemos imensamente porque o Senhor hoje nos revelou a tua palavra. Porque o Senhor nos deu mais um dia onde o Senhor viu os nossos erros, as nossas fraquezas, onde nós falávamos em orações anteriores que nós iríamos melhorar e nós não melhoramos. Onde nós tentamos esconder de Ti as nossas falhas e as nossas imperfeições, como se nós pudéssemos fazer isso. Ajuda-nos, Pai, por favor. Trabalha nas nossas vidas. Eu te peço que trabalhe nas vidas de todos os irmãos que estão aqui, Jordan Barbosa, Edna Ramos, Luciane Maria, um rapaz chamado Solteiro, que não colocou o nome dele, Neide Laurentino, Giovana, Irmandélbia, Mônica Rosa, Irmandeia Mates, Cláudia Miranda, Denerval, Santos, Elina Maria, Felipe Germano, Lu Lima, todos que estão conosco. Jefferson Roberto, Kátia Teixeira, Gorete Galúcio, Fábio Melo, Regiane Carvalho e os demais irmãos que não estão aparecendo, mas que estão nos ouvindo. Pedimos que o Senhor entre com uma providência maravilhosa sobre a vida desses irmãos, com a tua Shekhinah, com a tua prova espiritual maravilhosa. São irmãos que precisam da tua ajuda, Pai. Auxilia, Pai, por favor. Pessoas que estão passando por problemas financeiros, que não têm mais esperança porque estão doentes, ou porque ouviram promessas que não foram cumpridas, promessas do homem, pessoas que perderam seus trabalhos, pessoas que se encontram sozinhas nas suas casas. Traga o conforto da alma para essas pessoas, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Abençoa-os, Pai, por favor. Nós te pedimos imensamente, Pai querido, que o Senhor não nos abandone, em nome de Yeshua HaMashiach. Que a tua congregação, Israel, que nós possamos ser inseridas nessa congregação, Pai. Ajuda-nos a guardar os teus mandamentos da melhor maneira possível. Por favor, Adonai, querido e amado. Ouve o clamor do teu servo, ouve o clamor dos teus servos que estão também aqui acompanhando esta pequena mensagem, Pai. Que teu nome seja louvado e exaltado. Que hoje possamos fazer valer tudo aquilo que nós aprendemos e que ainda nós temos condições de cumprir. Perdoa nossos pecados, nossas transgressões, nossas fraquezas, nossa preguiça, nossa falta de empenho, falta de motivação, nas vezes que ficamos tristes quando deveríamos ficar alegres, nas vezes que ficamos tristes quando deveríamos agradecer a Ti por tudo aquilo que nós temos, nas vezes que nós nos mostramos queixosos, murmuradores, quando nós deveríamos olhar, Pai, para a Tua grande obra, desde o momento que nós nascemos, que fomos colocados no seio dos nossos pais, que convivemos com os nossos irmãos, que recebemos uma educação, que fomos instruídos e nós desobedecemos, Pai. Perdoa-nos em nome de Yeshua HaMashiach. Perdoa minha vida, Pai. Bendito seja o teu nome. Que teu nome seja louvado mais uma vez. E que os irmãos sejam abençoados também aqui. Beshem Yeshua HaMashiach. Muito obrigado, irmãos. Que toda sorte de brahot, toda sorte de bênçãos
seja sobre a vida dos irmãos. E que as nossas diferenças não falem mais alto entre nós. E deixemos as nossas diferenças de lado, porque fazemos todos nós parte do corpo de Mashiach. Que ele seja valorizado, que o nome do Eterno seja louvado para todos sempre. Amém. Mensagem 127 do dia 24/2, com o tema Israel, a noiva do Eterno. Parte 3 do podcast Canal Fábio Pires, onde nós abordamos esse tema muito interessante. Vamos continuar amanhã, se assim o Eterno nos permitir, amanhã de quinta-feira, né, às 14 horas. E obrigado, irmãos, pela presença de todos vocês. Orem pela minha vida. Se você quiser também ajudar esta obra, ajude também financeiramente. Mande mensagens para o nosso e-mail, participe dos nossos grupos de Telegram, teremos o maior prazer em receber vocês nos nossos grupos de Telegram. Participe conosco também nos serviços de Shabbat, tanto na sexta-feira quanto no sábado de manhã e à tarde. Muito obrigado, irmãos, pela presença de todos vós, e esse programa não teria sido realizado se não fosse pela presença dos queridos e amados irmãos. Shalom Aleichem, Laila Tov, Ve'ovrachot Beshem Yeshua HaMashiach. Shalom e boa noite e bênçãos em nome de Yeshua, o Messias.